Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um modelo entidade relacionamento. Esses slides foram baseados no material, elaborado pelos professores Cristina, Ricardo Ciferri e Mário Neto. Lembrando, aqui está o exemplo do projeto de banco de dados. Essa aqui é uma imagem que mostra todas as etapas, a partir de um problema que eu tenho, a gente chama de mini-mundo. Eu faço análise desses requisitos, identifico quais são as informações, o conjunto de dados que eu quero, nesse caso de um projeto de BD, conjunto de dados para armazenar as informações em um banco de dados. E hoje nós vamos falar dessa etapa que é o projeto conceitual, mais especificamente do modelo entidade relacionamento. Então a gente está nessa etapa, independe do SGBD. A gente já viu anteriormente que nesta etapa eu tenho o projetista pode estar atuando, o usuário projetista pode estar atuando nessa etapa, porque ele conhece dos requisitos, da regra de negócio e não precisa ter detalhes, acessar informações técnicas como detalhes do SGBD e tudo mais. Então, estamos analisando as necessidades, a partir desse conjunto de necessidades que nós temos aqui, de dados, a gente vai elaborar o projeto conceitual utilizando o modelo entidade de relacionamento. E o que é esse projeto conceitual, esse modelo conceitual? O modelo conceitual independe do SGBD, como eu falei. Ele vai registrar todos os dados que podem aparecer no banco de dados, mas não registra como esses dados estão armazenados. Qual a técnica mais difundida de modelagem conceitual? O modelo entidade de relacionamento. Esse modelo entidade de relacionamento foi criado lá em 76 por Peter Chain, e as características dele foi desenvolvido para facilitar o projeto lógico. Então o projeto lógico ele já existia, tinha o projeto lógico, o projeto físico, e esse modelo foi proposto por Peter Chain para facilitar o entendimento do banco de dados. Então ele abstrai, a gente viu esse conceito de abstração antes, detalhes de armazenamento, de como está o banco, e eu foco mais em quais são esses dados que eu vou estar armazenando, e sem me preocupar com detalhes. Então o nível de abstração é alto. E é um modelo de dados com maior capacidade semântica, a gente entender esses dados, semântica, permite a representação lógica global do BD, representa os dados do mundo real, e aí eu vou ter o conjunto de entidades e atributos e os relacionamentos entre esses conjuntos. E qual é o modelo R que eu uso graficamente? O diagrama. E aí eu tenho o diagrama, entidade relacionamento, o DER. E esse DER, ele é representado por uma IDE, na verdade. Eu tenho uma IDE aqui chamada BR Modelo, é uma ferramenta que a gente vai estar utilizando, vocês podem baixar. Essa ferramenta aqui está na versão 2.0, mas tem uma versão 3. Essa aqui foi desenvolvida em Delphi, é um executável que roda no Windows. E a versão 3 é em Java, então pode rodar em qualquer sistema operacional, Linux, Windows. Aqui está um exemplo de o que nós vamos fazer nessa etapa. A gente vai modelar as entidades, que são esses retângulos, os atributos e os relacionamentos representados pelo losango. Aqui me informa que existe um estudante que estuda em uma escola, exatamente uma escola. A escola tem esses atributos, eu tenho um ID, um nome, um endereço. Essa escola aqui é composta por N estudantes, um ou mais estudantes. E esse estudante ele tem uma matrícula, ele tem um nome, uma data de nascimento e N telefones, certo? Então, um exemplo. E aí a gente vai estudar entidade, atributos e relacionamentos. O que é a entidade? Esse conjunto de objetos da realidade, modelados sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados. Pode ser uma existência concreta, pessoa, um livro, ou algo conceitual, um emprego, um serviço, um empréstimo. Basicamente, o que vai definir o que vai definir ser uma entidade é exatamente os atributos, que são relacionados aos dados que eu vou armazenar sobre aquela entidade. Então, se eu tiver algo relacionado à pessoa, eu tenho um nome, um endereço, um telefone, eu tenho mais de um atributo,
Então eu posso representar pessoa como uma entidade concreta, porque ele tem mais de um atributo. E aí a gente vai ver exemplos de conjunto de entidade e as ocorrências e entidades. Aqui eu tenho dois, um, são conjuntos. Esses conjuntos aqui formam para mim o estudante. Então aqui estudam no IFBA, eu tenho um Almerindo, eu tenho um Caio, eu tenho uma instância Caio, eu tenho uma instância Maria, Carlão. Aqui, mesma coisa, P1, produto 1, eu tenho óleo, P2 e papel higiênico. Aqui eu formo um produto. Esses carinhas daqui, a nomenclatura que a gente tem usando a de Navate, eu chamo isso de um tipo entidade. E esses carinhas daqui são o conjunto de entidade. A gente pode seguir outra nomenclatura, eu acabo adotando outra, que são as entidades, são esses carinhas aqui, eu chamo de entidade. E esses daqui, que são as instâncias, ocorrências. Mas a gente pode chamar de conjunto de entidades, se seguir a nomenclatura do livro de Navate, ou tipo entidade, certo? Então, quando eu falar de entidade é isso, quando eu falar de ocorrência, instância é isso. Então, eu tenho as entidades aqui, o tipo entidade, pessoa, aluno, empresa, professor, empregado, são exemplos de entidades. Lembrando que para ter entidade eu tenho que ter atributos relacionados nessas entidades. E aí eu tenho os atributos, que são armazenados, são os dados de fato que são armazenados no banco de dados. Caracteriza uma entidade e também pode caracterizar um relacionamento. A gente vai ver mais na frente. Aí aqui o exemplo, tipo entidade ou a entidade cliente. Eu tenho os atributos nome, endereço e data de nascimento. Tem um domínio também específico nisso. Eu não planejo isso no projeto conceitual, mas no lógico a gente vai ver. Exemplo de domínio, o tipo de dados que a gente pode definir. Varchar, date, pode também assumir um valor nulo. Tá, um exemplo de tipo entidade cliente, nome, endereço, data. E aí eu tenho entidade, conjunto de entidade. É 2. Lembrando que a gente está usando entidade aqui e aqui instância. Diferentemente de Navate, que usa tipo entidade e entidade 1. Certo? Então, aqui eu tenho entidade cliente, nome, endereço, data de nascimento. E eu tenho a instância, Elisângela. Percebe que eu estou instanciando. Elisângela, o endereço é Rua X, data de nascimento 85. A instância 2, Geórgia, Rua Floriano Peixoto, data de nascimento 10/10/87. Então, perceba que eu tenho os atributos que está representado pela minha entidade, mas quando eu for lá na minha base de dados armazenar as informações, eu vou armazenar e vai ter as ocorrências, os registros, as instâncias, Elisângela e Geórgia. E aqui é a forma que eu represento isso no segundo livro de Navate. É dessa forma. A gente vai usar aqui o de Reuser, professor da Federal do Rio Grande do Sul, e que é a mesma representação do BR Modelo, dessa forma. Quase a mesma representação, né? Mas aqui eu coloco a bolinha aberta, mas não coloco o nome dentro, ele fica fora. Então eu tenho aqui uma entidade projeto, e eu tenho aqui uma entidade empregado. A gente vai usar esta nomenclatura, eu vou mostrar esta daqui, que é a que vocês vão ver no livro de Navate, certo? E é importante vocês conhecerem as duas nomenclaturas. E aí vamos conhecer as categorias dos atributos. Os atributos eles podem ser simples ou composto, monovalorado ou multivalorado, nulo, armazenados ou derivados, ou chaves. Lembrando que o atributo, mesmo ele sendo simples, eu posso utilizar ele como composto, dependendo da forma que eu vou modelar, vai depender da forma como está o meu projeto, certo? Então, um atributo simples, ele não é dividido. Então, eu posso colocar nome, sexo como um atributo simples, RG, CPF, matrícula. Mas perceba que eu posso também colocar nome como um atributo composto. Eu posso colocar nome aqui, ó, da mesma forma que um endereço é um exemplo de composto. Endereço, eu estou dividindo o endereço em 5 partes. Eu quero armazenar de onde é a rua, qual é o número desse endereço, qual é o bairro, qual é a cidade e qual é a unidade federativa. Mas eu posso pegar assim, eu não quero armazenar o nome completo da pessoa, eu quero decompor esse nome em prenome. Aí eu puxo aqui essa informação e boto prenome,
nome do meio e sobrenome, por exemplo. Então, não é que eu armazenei nome como simples, que ele não pode ser composto, certo? Então, a ideia de composto, quando eu vou decidir armazenar informações de forma como atributo composto? Quando eu quiser separar ou ter acesso às informações. Olha só, a vantagem que eu tenho aqui na hora de acessar. Eu quero saber todos os empregados que moram no bairro Centro. Aqui, se eu quiser saber todo mundo com sobrenome Santos, eu não consigo sem utilizar eu posso, na linguagem de programação ou no próprio SQL, utilizar aqui para quebrar string e verificar o último nome e tudo mais. Mas aqui já está pronto. Imagine um endereço, saber onde que a pessoa digitou o bairro aqui no meio desse endereço, se eu não tivesse esses atributos separados dessa forma. Então, o atributo composto é esse que eu posso dividir. Quando vocês forem analisar projetos, vocês vão decidir isso, nas atividades vão estar especificando, né? Endereço, entre parênteses, rua, número, bairro, cidade, unidade federativa. Então, esses carinhas vocês vão colocar como atributo composto. Se o nome tiver estabelecendo também que é prenome, nome do meio e sobrenome, vocês vão definir também como atributo composto. Se não estiver especificando, defina como atributo simples mesmo, nesse primeiro momento, certo? Observação: se nenhuma consulta será realizada sobre os atributos mais básicos de um atributo composto, então o atributo composto pode ser armazenado no BD como atributo simples. É o que eu falei aqui, o nome, se eu não for pesquisar sobre o nome do meio, se isso não é relevante para mim, eu armazeno como atributo simples. Endereço é importante? Opa, então eu vou colocar como atributo composto, porque eu posso pesquisar por cidade, por bairro, unidade federativa e por aí vai. Monovalorado e multivalorado. O monovalorado, ele vai ter um único valor. Sexo. Eu só vou armazenar uma única informação para uma pessoa. Estado civil. Eu também só vou armazenar uma única informação para essa pessoa. Ah, ela é casada, mas ela mudou do casado para solteiro ou divorciado, então eu vou armazenar somente uma. Em um determinado momento vai ser armazenado somente uma informação. O multivalorado é diferente disso, eu posso armazenar mais de um valor. Então, telefone, duplicado aqui, eu posso armazenar N telefones, 1, 2 ou N. E aí é um atributo multivalorado, com vários valores. Endereço, eu poderia ter mais de um endereço, endereço comercial, endereço profissional, endereço pessoal, eu posso colocar. Então, o endereço poderia, além dele ser um atributo composto, como no exemplo do slide anterior, eu posso colocar aqui como um multivalorado. Atributo nulo representa a inexistência de um valor. Então, nesse caso, a gente não representa esse atributo nulo no projeto conceitual, mas ele pode obter o valor nulo, que é diferente de zero. Então, eu posso ter, por exemplo, unidade federativa ou telefone como nulo e eu não armazenar nenhum telefone para essa entidade, nesse caso o instituto aqui. E diferenças de categorias aí, atributo armazenado e derivado. O armazenado, ele está realmente armazenado no banco. O derivado, ele deriva de outros atributos ou entidades. Por exemplo, eu tenho aqui a idade, é um atributo multivalorado. Um atributo derivado, porque a idade, eu não preciso ter o atributo idade armazenado na minha base de dados, porque eu pego a data atual, diminuo da data de nascimento dele e descubro qual é a idade dele. Então, se eu armazenar a data de nascimento, eu consigo descobrir qual é a idade da pessoa, do empregado, facilmente. Então, esse atributo idade é derivado. Ele é representado aqui pela nomenclatura de Navate, pontilhado, e ele de fato não vai ser armazenado. Aqui mesmo, por exemplo, quantidade de professores. Eu poderia ter essa representação aqui, mas eu consigo armazenar, pegar essa informação de quantidade de professores pela quantidade de registro que eu tenho de professor aqui no Instituto. Então ele é derivado dessa base de dados aqui, da tabela da entidade Instituto. Não estou falando de tabela ainda, da entidade Instituto. Atributo derivado pode ou não ser armazenado no BD, isso fica a critério do projetista do banco. Se eu quiser armazenar a quantidade de professor aqui para toda vez que inserir um professor ele ir somando aqui, eu já tenho essa quantidade.
Se eu não precisar disso, eu vou calcular quantos professores tem na base de dados e aí eu tenho essa informação pesquisando na minha base. O atributo-chave, ele é imprescindível, ele é importante porque ele vai definir que uma determinada entidade, um registro daquela entidade ali, ela vai ser única, ela não pode se repetir. Então, CPF, uma possível chave é o empregado, uma possível chave da entidade empregado é o CPF. Então, o CPF vai ser único. Então, se eu armazenar o meu CPF aqui, 001, eu não vou poder armazenar mais 001 novamente, porque ele já está. Então, ele não permite isso. E é definido por esse sublinhado aqui em NAVAT, na nomenclatura de NAVAT. Posso colocar matrícula como um atributo-chave de empregado? Pode. A matrícula vai ser única, ela vai ser um número sequencial que eu vou colocar na base e pode também ser o atributo-chave aqui de empregado. RG unidade federativa? Pode. RG somente não é atributo-chave, porque o RG ele não é único no Brasil. Se eu pegar o RG da Bahia, ele pode ter esse mesmo número em Minas Gerais. Então, ele não se repete de acordo com o estado. Então, se eu colocar RG unidade federativa, aí sim ele pode ser chave, porque o meu RG na Bahia é único. Então, os dois vão poder ser chave. Pode existir uma chave assim composta por RG unidade federativa? Pode sim. Claro que se eu tiver a opção de escolher, é mais por questão de desempenho e mais indicado utilizar o CPF ou a matrícula, que é um atributo ao invés de dois. Mas eu posso ter uma chave, um atributo-chave, composto por 2, 3 atributos ou mais. Aqui está um resumo das categorias dos atributos que nós vimos. Atributo-chave, monovalorado, multivalorado, o composto e o derivado. Esses atributos no BR modelo, a gente tem a chavinha que é pintada, é o atributo-chave. O multivalorado, eu vou voltar no slide inicial, que tem um exemplo para vocês compararem, era para eu ter colocado ali na frente. Aqui eu tenho um atributo composto, é dessa forma. O atributo-chave ele é pintadinho, é só dar duplo clique que ele aparece, ou então na propriedade aqui vai ter atributo-chave, ou eu seleciono a propriedade aqui, esse atributo-chave. O atributo multivalorado é um N. Aqui está um exemplo desse atributo multivalorado. Os outros são atributos simples, data de nascimento, nome, por aí vai. Voltando aqui, slide 16, então resume aqui esses atributos. A gente vai ver relacionamento agora, eu vou dar pause no vídeo para não ficar muito grande. E até daqui a pouco.